Dentro de algumas horas, a Câmara da Argentina deve votar a reforma trabalhista proposta pelo governo Javier Milei. Nesta quinta-feira, as centrais sindicais convocaram uma greve geral. Não há trens, ônibus ou táxis em Buenos Aires. Em frente ao Congresso, manifestantes entraram em confronto com a polícia e ao menos 14 foram detidos. Há relatos de uso de balas de borracha e gás lacrimogênio. Quem está acompanhando desde cedo toda essa movimentação na programação da CNN Brasil é a nossa correspondente em Buenos Aires, Luciana Tadeu. Ela já esteve no Aeroparque, um aeroporto local em Buenos Aires, onde registrou um deserto por lá. Os voos simplesmente não decolavam de lá. E agora ela está em frente ao Congresso Nacional. É isso, Luciana? Boa noite. Exatamente, Márcio. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Mais cedo estivemos cobrindo essa paralisação aérea que cancelou pelo menos 450 voos somente entre os aeroportos de Buenos Aires. E agora a gente está aqui diante do Congresso argentino, onde essa reforma trabalhista está sendo discutida e onde vocês conseguem ver que ainda tem alguns manifestantes, mas poucos manifestantes. E isso porque a polícia conseguiu dispersar a manifestação que esteve aqui durante todo o dia. Foi um dia marcado pelos protestos diante do Palácio do Congresso. Manifestantes tentaram derrubar essas barreiras de ferro, essas barreiras que a polícia colocou justamente para tentar evitar que os manifestantes se aproximassem do Palácio, e a polícia jogou jato de água contra os manifestantes. Quando eu cheguei aqui no Congresso no final da tarde, havia uma correria com a polícia indo atrás dos manifestantes, disparando, também jogando bombas de gás lacrimogênio contra as pessoas que estavam aqui protestando, e muita hostilidade entre a polícia e os manifestantes. Márcio, lembrando que esses manifestantes são contra a reforma trabalhista que está sendo votada. É uma sessão que vai ser longa, começou cerca das 2 da tarde a discussão, e a previsão é que esse debate dure 13, 14 horas, então essa votação deve acontecer somente durante a madrugada. E isso para o texto base, tá? Porque depois ainda vai ter a votação dos destaques, né? Artigo por artigo, eles chamam aqui de votação em particular. Então vai ser realmente uma jornada longa esse processo legislativo. E se houver alguma mudança em relação ao texto que já foi aprovado pelo Senado, esse texto ainda volta para o Senado para uma última ratificação. Então não necessariamente o que for aprovado aqui já vai ser imediatamente sancionado pelo presidente, se houver mudanças, e deve haver, porque o governo teve que recuar em um dos artigos, um artigo que previa diminuição do salário durante licenças médicas para trabalhadores. O governo teve que recuar porque esse artigo gerou muita polêmica, então é muito provável que depois dessa aprovação pela Câmara, se efetivamente for aprovado, eu falo sim, porque o cenário parece bastante apertado, exige muita negociação por parte do governo e dos governadores que são aliados do governo de Javier Milei. Então, se for aprovado, como deve haver essa modificação, esse texto volta para o Senado para uma última aprovação. E só para contextualizar o que é essa reforma trabalhista, é uma reforma que o governo defende, afirma que é necessária para modernizar a legislação trabalhista aqui da Argentina. É uma reforma que permite a ampliação da jornada de trabalho de 8 para até 12 horas, com um descanso de pelo menos 12 horas entre essas jornadas, permite a criação de um banco de horas para que as horas extras possam ser compensadas com folga e não necessariamente pagas com um adicional como é atualmente. Também limita o direito à greve, já que estabelece uma prestação mínima de serviços durante as paralisações, permite o fracionamento, a fragmentação das férias dos trabalhadores, que não precisa agora, segundo essa lei, não vão precisar tirar todas as férias de uma vez, vão poder fracionar. Permite o pagamento dos salários, não somente em pesos argentinos, mas também em moeda estrangeira, prevê diversas mudanças, mas está sofrendo resistência dos sindicatos, que afirmam que essa lei significa uma precarização para o trabalhador e o fim de direitos conquistados ao longo dos anos. Márcio.